Você ouve aí Música dos Mendigos, uma das faixas do primeiro disco de um músico que teve entre os alunos formais e informais nomes como Gilberto Gil, Tom Zé, Letieres Leite, Tuzé de Abreu, Jereba e muitos outros. Neste mês, as homenagens a Walter Smetak ganham ainda mais força. Esse artista suíço que foi professor da Escola de Música da UFBA é homenageado no próximo concerto da OSBA, Orquestra Sinfônica da Bahia, nesta semana. E também é tema de um livro lançado pela Neta, uma jornalista que a gente recebe aqui em nosso estúdio, a autora de Smetak, Som e Espírito, Jéssica Smetak. Tudo bem? Bem-vinda ao Frequência Baiana. Olá, muito boa tarde, obrigada. Jéssica que está do outro lado agora da bancada, né? É engraçado. Tá, até então tudo bem? Não, tá tudo direitinho. Tá tudo direitinho. Tudo em ordem. Mas a gente hoje vai ter um papo musical duplo. É o Frequência Baiana, dose dupla em termos de entrevista, porque a gente também tem um som de uma outra artista que está aqui também presente na Band News FM, que está com um filho novo. E a gente vai pedir para que ela dê uma palhinha desse CD novo. Oba, chega de chorar de amor. O meu estoque de lágrimas secou, adormecido congelador, reservatório de pranto do isopor, vazou no tanque o chororô. Você não vale uma lágrima de amor, nem o orvalho da manhã na flor, o trabalho do sol se pôr, o céu azul perder a cor. Você não vale uma lágrima de amor, nem o orvalho da manhã na flor, o trabalho do sol se pôr no céu de Salvador. Chega de saudade a dois, chega de chorar de amor. Chega de saudade a dois, chega de chorar de amor. Chega de chorar de amor, o nome do novo disco da Marcela Belas. Também seja muito bem-vinda ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada, boa noite a todos os ouvintes. Filho novo que você vai lançar no Teatro Vila Velha. Teatro Vila Velha agora na sexta-feira às 20 horas, com participação de Márcia Castro. Participações, por sinal, coisa que não falta dentro do seu repertório, não falta dentro da sua discografia. Você tem o Robertinho Barreto da Baiana System participando do CD. Na faixa No Toque, com a guitarra baiana. Tem Seu Mateus Aleluia como Deus, em Orai. Tem Miss Black Up, Ana Dumas. Miss Black Up? Aquela figura que participa sempre nos seus shows. Que faz um manifesto Brau em I'm Miss Hair, que é uma releitura daquele hit do Olodum. Pam, 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 né? Quem já viu o show de Marcela Bela já percebeu que ela tem um lado meio performático também, até nas apresentações. Miss Black Up costuma se apresentar, fazer uma performance no meio do show, e isso está sendo trazido também para o CD. Jéssica, vamos falar um pouquinho também do seu livro, que está enfocando a vida de um músico importante e às vezes um tanto quanto pouco conhecido, talvez, apesar de ter sido, como a Patrícia estava falando, foi professor de figuras importantíssimas da nossa música, né? Como é que foi que será, não a convivência, mas esse referencial que a Jéssica teve para construir essa obra? Eu vou até pedir permissão aqui para ser confessional e dizer assim, olha, Jéssica, eu não tive a oportunidade de conhecer meus avós. Você teve a oportunidade de conhecer o Smetak? Não tive. Ele faleceu 3 anos antes de eu nascer, e esse foi o grande desafio da obra, falar de uma pessoa que é da minha família, mas eu não conheci. Então aí foi o desafio, aqueles nomes que você falou, Tuzé, Caetano, Antônio Risério, várias pessoas, vários vanguardistas que eu tive que ouvir para, enfim, remontar essa personalidade de Walter Smetak. E foi um trabalho muito gostoso de pesquisa, bastante aprofundado, e é todo sustentado no depoimento dessas pessoas que foram muito importantes. O Smetak, conhecido como Tac-Tac, como dizia o Gilberto Gil, porque gostava de falar um pouquinho dessas brincadeiras de palavras que o Smetak fazia. Smetak que vai ser o tema do concerto da OSBA, embora a OSBA não vá tocar os temas do Smetak, vai tocar músicas do Bach, que era um compositor muito querido, né, do Smetak. Jéssica, a oficina do Smetak era uma coisa curiosa, assim, né? Era visitada por essas figuras, como você falou. Ele teve uma orquestra de microtons que tinha um monte de músicos fantásticos que participavam. Eram os violões microtonalizados, digamos assim. O microtom é uma escala que já é praticada na música indiana, né? Entre o dó e o ré, existem, de acordo com o Smetak,
diversas outras escalas sonoras. A gente conhece dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, e para ele não havia esse limite, né? As notas musicais da forma que elas são, engessadinhas. Talvez não engessadas, seja até um conceito preconceituoso do lado aqui de Marcela Velas, que toca violão, mas era isso, era a possibilidade infinita entre uma nota e outra. Esses eram os microtons. Tem aquela história, né, de um maestro que falava assim: olha, ainda existe muita música boa para ser feita em dó maior, tá muito longe da gente esgotar. Mas é isso, e essa orquestra de microtons dele que tinha Gilberto Gil, era a corda de sol, eu acho. Aí acho que o Rogério Duarte era a corda de ré. Tinha Guilherme Maia também, eu não sei quem dominava cada nota, mas eram... Cada um no seu quadrado. Cada um no seu espaço, eram 6 violões que representavam cada um uma nota, mas cada cordinha daquela estava num tom diferente, então favorecia aquele som plural, né? Aquela coisa mágica, assim. O que é que te mobilizou a fazer esse livro, Jéssica? Olha, além do fato de você ser neta e estar se conectando ao seu passado, de certa forma. A motivação veio de uma imensa vontade de dar minha participação para a preservação da memória, né, do meu avô. Eu via que desde que ele faleceu sem ainda conseguir o reconhecimento que ele queria pela obra. Então, desde que ele faleceu, é uma luta da minha tia Bárbara, que ela cuida do acervo, lutar pela preservação. É lutar por exposições, é fazer com que a obra de Smetak continue viva apesar da morte dele. Então, eu não tenho dom musical, talvez por nunca ter procurado tocar algum instrumento, mas eu tenho o dom da escrita, né? Através do jornalismo e da metodologia de pesquisa que eu aprendi na faculdade. Então, eu pensei, tá na hora de pegar essa expertise e aplicar numa coisa em prol de Walter Smetak, que foi o livro. Eu queria dar um salto aí nessa construção aí de toda a história, como foi você construir essa obra, para uma discussão que está muito na tônica do dia, que é a questão da publicação de biografias não autorizadas. Eu queria ouvir a opinião, inclusive, das duas, né, que trabalham aí com trabalhos autorais. Uma que escreveu uma biografia, não deixa de ser uma biografia, né, embora as condições sejam muito particulares, e outra que é uma artista, está no polo das pessoas que costumam ser biografadas, né? É verdade, Renato. Você falou que eu estou num polo favorecido de verdade. As biografias, na minha opinião, acredito que devem ser autorizadas sim, porque a partir do momento que você assume a responsabilidade de falar da vida de uma pessoa, essa pessoa tem que ser conivente com isso, né? Tem que concordar. Inclusive, também concordo com a busca da opinião da família. Se a família dessa pessoa concorda de uma pessoa escrever, de biografar essa personalidade. Então, acho fundamental. Isso é na minha opinião. Eu tive a facilidade de ser neta, de ter todo o acervo nas minhas mãos, música, fotos. E eu acredito que o caminho é esse mesmo. É pedir autorização para a família e autorização para o biografado. Se o biografado não está mais entre nós, vamos pedir à família. E isso não vai de encontro, porque normalmente o polo da discussão é essa, né? De um lado você está, as questões, assim, as defesas principais, né? Imagino, de cada lado. De um lado a necessidade de preservar a intimidade, do outro a necessidade de se preservar a liberdade de expressão. Você não vê antítese entre essas duas? Realmente é um assunto bastante delicado, né? Eu acredito que existam muitas opiniões. A liberdade de expressão a gente prega sempre, mas por outro lado, quando a gente trata da intimidade, né, da vida de uma pessoa, a gente acho que merece uma satisfação, né? Olha, eu tenho uma intenção de te biografar, de fazer uma obra, falar da sua vida, e até a gente pode ganhar até um grande aliado, né? Se esse biografado se dispuser a ajudar, acho que é um bom resultado, trazer eles para perto do que afastar. Eu acho que não é uma questão só de contra ou a favor, acho que é uma discussão muito ampla, que envolve casos e casos. Né? Você está falando como um artista, se alguém fosse me biografar, não tem nada assim na minha vida que eu tivesse a esconder, que, né? Se a pessoa tivesse coerente realmente com a minha vida, porque é complicado também você escrever sobre alguém que você nem conhece, às vezes, né? Com o biógrafo, só com dados, enfim, eu acho que a gente que é artista lida muito também com a interpretação. Você diz uma coisa e aquela pessoa que publica aquilo, que, né, também pega um trecho do que você diz dentro de um contexto enorme, de uma discussão que você vem. É tudo muito complicado. Então, assim, eu não sou nem contra nem a favor. Acho que existem casos e casos aí. Mas, assim, eu não sei. É o que eu digo, é uma discussão ampla. Não dá para dizer sou a favor da biografia não autorizada ou não. Acho que eu sou a favor, depende. E até porque entra também essa questão da liberdade de expressão, de você poder expressar, publicar, você vai se expressar com a vida de outra pessoa, né? Que é o delicado, que expressão né? é essa, né?
se expressa e você se expressa. Agora, se expressar expondo a intimidade de outro alguém, não sei também até que ponto vai essa liberdade. Trazer esse biografado Então, pra acho que gente até é bom, né? Ele pode ajudar. Não dá para reduzir Agora, assim simplesmente. Agora, por exemplo, nessa discussão, Jéssica, uma das preocupações que se coloca no polo que defende a publicação de biografias não autorizadas é evitar, por exemplo, existem várias defesas e várias críticas dos dois polos. Quem sou eu para tentar resumir aqui no meio de uma entrevista que não se trata necessariamente de opção de biografia, né? Mas, por exemplo, se fala, por exemplo, da necessidade de evitar biografias chapa branca. Se eu fosse um leitor que não fizesse uma ponderação mais aprofundada e visse o livro Walter Smetak, né, Smetak, Som e Espírito, e visse Jéssica Smetak Paoli, na capa eu ia pensar, provavelmente uma chapa branca, ela não vai expor os podres, que eu acho que é uma coisa que as pessoas colocam em alguma medida. Como é que você lida, por exemplo, com isso? Você deve ter encontrado coisas que talvez não sejam tão gloriosas, não sejam tão nobres, talvez, não sei. Como é que é esse lado? Olha, foi difícil encontrar coisas que não fossem nobres, né, da parte de Smetak. Por mais que eu seja neta, dá a impressão que a gente tem uma relação afetiva, mas eu trabalhei muito isso, de não me envolver emocionalmente com o trabalho. Eu tive a sorte também de ser uma história muito limpa, a história dele, né? Muito dedicada só à música. Mas tem umas coisinhas curiosas dele por trás também, que são tratadas aqui também amplamente, sem tolher essa liberdade, digamos assim, né? De não falar isso ou não falar aquilo. Eu acho que existe uma curiosidade de saber quem foi Smetak, que fez esse acervo imenso, mais de 150 páginas sonoras. Quem é esse homem? Eu vou chegar no livro e vou resumir. Eu quis contar até a intimidade dele. E tem muita história curiosa, bastante história engraçada também, embora ele seja um suíço erudito. E meio duro, como se fala. Meio duro, Eu não vou pra lá, lá parece longe, pra mim eu vou ficar aqui nesse lugar. O músico, quando chega aqui no Frequência Baiana, fica reparando, não fica reparando nas caixas aqui do estúdio. Poxa, esse grave tá indo com tudo. Quem foi que fez isso semana passada? Teve uma pessoa que fez isso semana passada aqui. Isso. Foi o pessoal do Retrofoguetes. Rex estava falando disso, das caixas. E agora, Marcela, olha o grave aí. O grave tá estourando as caixas. Nós estamos aqui recebendo Marcela Belas, ela que está lançando Filho Novo. Ela é mãe, mas o filho é outro, tá? É o disco novo, Chega de Chorar de Amor, vai ser lançado no Vila Velha. Estamos também recebendo Jéssica Smetak. Tá um papo duplo aqui, Jéssica, que está lançando nessa quinta-feira um livro dedicado ao avô, ninguém menos do que o senhor Anton Walter Smetak. Que responsabilidade. Pois é. Responsabilidade grande. Pois é. Então, Marcela, esse disco tem Pra Longe, que essa música que a gente tocou aqui é uma parceria com o Daniel Cohen, um parceiro de longa data seu, e que você está trazendo de volta essa música nesse disco. De onde é que veio essa afinidade entre vocês? São projetos em parceria que vão desaguando ao longo da sua carreira? Você tem essa expectativa? Sim, eu sou uma compositora antes de qualquer coisa, de ser uma cantora. Eu sou uma compositora, eu sou alguém que faço as minhas músicas e canto as minhas músicas e canto outras músicas, mas músicas que me vêm, releituras que naturalmente vão aparecendo, né? Eu dou muito foco ao meu trabalho. Depois do Será que Caetano Vai Gostar, que foi em 2009 o lançamento, eu lancei 2 discos com parceiros, compositores, amigos. O Underground, com o Jorge Papapá e Elson Hart, e o Cohen Marcela com Daniel Cohen, em São Paulo. É o Elson Hart que participa, inclusive, do disco como compositor também, né? Tem parceria com você. Elson é meu maior parceiro, é o primeiro, né? Foi o primeiro parceiro, foi com ele que eu comecei a compor mesmo, assim, voltado para... Não, vou fazer vou compor aqui e vou lançar, vou correr atrás das minhas músicas, né? Então, Elson foi esse parceiro e até hoje é o meu maior parceiro, é com quem eu tenho a maioria das minhas músicas. Mas eu morei 5 anos em São Paulo, e lá eu conheci Daniel e também rolou essa química, porque a parceria surge é quase como um namoro. Você conhece o parceiro e rola aquela paixão mesmo. Que é paixão. Você olha e se identifica e diz, não, esses caras têm a ver comigo, e a música flui, né? Dá pra você dizer, você faz música, vamos fazer música nós dois. Depende, né? Tem que ter aí uma afinidade de coisas, Acho que Elis Regina, referência, de tudo mais, né? Elis Regina dizia assim, não sei se tem muito a ver com o que você estava falando, mas ela falava assim que música é que nem cama, você divide com quem você ama. Com quem você ama, com certeza. Pra mim é totalmente assim. Então,
Daniel rolou esse amor, essa paixão, e a gente descobriu que nós éramos vizinhos, isso por acaso, porque a gente já tinha se falado, já tinha feito uma festa juntos, eu fiz o show, ele faz som como DJ, então ele abriu o show e em nenhum momento se falou do endereço de cada um. E aí no dia seguinte, eu na pracinha assim do meu bairro, passa ele de bicicleta, tava na banca de revista. Aí descobrimos que eram vizinhos, que a nossa casa era em frente um do outro, a gente via a casa um do outro, assim, era na outra rua e a gente ficava vendo. Então aí a gente começou a compor mesmo diariamente e foi assim que nasceu o Coe e Marcela. Porque a gente chegou num repertório que dava para fazer um disco, que tinha ali um conceito fechado, que tinha a nossa cara. E aí resolvemos gravar. Então em 2010 eu fiz o Coe e Marcela e o Underground. E esse disco novo, Chega de Chorar de Amor, ele traz esse histórico da minha carreira. Ele traz algumas composições do Underground, né, como I Love Lucy, Ana Maria. Traz Pra Longe, que é do Coe e Marcela, né, sempre rearranjados, né, com um som mais dentro dessa minha proposta, que é o Chega de Chorar de Amor. E também composições inéditas, outras que foram feitas, inclusive, exclusivamente para ele. Marcela, você vai cantar uma música que tem um verso como Deus está do nosso lado. Uhum. Você tem uma música que teve um clipe em que o refrão era orai por nós. Orai. Uhum. Há uma impressão assim de que em alguma medida existe uma espiritualidade em algumas das suas músicas. Isso define você? Isso define sua música em alguma medida? Define a minha música em alguma medida, sim, em uma medida forte. Também eu regravei Telúrica de Baby, né, do Brasil, e Jorginho Gomes, que também traz esse lado de espiritualidade, né? E eu acho que eu tenho uma frase dessa música que para mim define tudo. Eu não aceito preconceito para ser telúrica, né? Isso a espiritualidade é uma coisa muito forte em mim, natural. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas sou uma pessoa de extrema fé e sou devota de Maria. Com essa coisa baiana que a gente pode dizer, desse misto de crenças, né? Que mistura muitas religiões, que vai a tudo. Jogo tarô. Então, assim, a espiritualidade faz parte de mim, então faz parte da minha música. E não fazia só parte de você, não. Fazia parte de alguém que a gente conhece, né, Jéssica? É verdade. Toda a música que Smetak fazia, ele fazia e queria que os alunos fizessem também para alcançar esferas superiores de raciocínio e de espiritualidade, né? Ele foi regido durante maior parte da vida dele pela eubiose, que é uma doutrina filosófica que prega muito isso. E essa música dele, atonal, daquelas inúmeras escalas entre o dó e o ré e o mi, o fá, enfim, ele acreditava que nessas notas existia o caminho para você ir além, para você crescer como ser humano, para você desenvolver sua mente e, enfim, suas capacidades mentais, principalmente. Agora, Jéssica, além dessa descoberta, que outras coisas, né, nesse seu estudo, para construir esse trabalho, para construir essa obra, você descobriu também de forma surpreendente do seu avô? Eu descobri umas historinhas místicas muito interessantes, que junto com essa pegada dele da eubiose, ele acreditava que existia vida no centro da Terra, ele acreditava que existiam discos voadores, então ele era extremamente místico, ele achava que a gente não estava aqui sozinho, né? Então isso me deixou bastante instigada durante a pesquisa. Eu sou um pouco como Smetak, eu acredito em muitas coisas, é por isso que não dá para dizer assim, então vamos lá, ser telúrica. Eu acho que ser telúrica define e abre ao mesmo tempo, né? Agora, dentro disso que você está falando aí, Marcela, você acaba de ver também uma experiência que abre muitos caminhos. Que é telúrica pra caramba, ao extremo. E o que essa experiência de ser mãe abriu mais dentro do seu universo? Como é que isso também está sendo incorporado aí na sua obra, no seu trabalho de compositora também? O que é que mexeu aí na sua cabeça? Maria, o que abriu mais? Abre tanta coisa. Mas eu acho que ser mãe, ela dá um chão, assim, tipo, te coloca um pouco no chão, faz as coisas perderem tanto essa afobação que a gente tem, não sei, quando a gente sai da adolescência, a juventude traz isso, né, essas angústias, essa coisa. Eu acho que a maternidade acalma um pouco isso, faz com que você perceba a verdadeira importância das coisas, assim, né. Tipo, quando eu tô com minha filha, eu não posso estar fazendo nada mais importante do que isso, entende? Mesmo a minha música, que é algo pra mim enorme, não dá pra comparar, são coisas totalmente diferentes. Eu acho que abre muito, amadurece, você cresce, você amadurece, você quer todo dia crescer e melhorar, porque você tem aquele ser ali. Tem a coisa também do amor, que ele não só ele é incondicional, como ele é
indestrutível, né? Aquela coisa que você tem um relacionamento com alguém que pode se transformar, mas o amor do filho é aquela coisa para a vida inteira. Então, essa certeza também mexe muito com a cabeça da gente. Tudo mexe e dá segurança, como eu falei, né? Quando você você abre as pernas e bota um filho para fora, você diz, agora eu faço qualquer coisa na minha vida. Nós estamos nessa conversa tão bonita, pais, filhos, não sei o quê. Qual é a sua relação, Jéssica, com o Ibitu? O Ibitu é meu tio. É seu tio. Ele é o filho do caçula, o caçula do meu avô. E foi meu avô quem encaminhou ele para música. Ele é violinista da Orquestra Sinfônica da Bahia. Ele vai se apresentar nesse concerto do dia 7, no dia do lançamento do livro. E foi meu avô que deu o primeiro violino para ele, né? Então ele tem isso dentro dele muito forte, essa lembrança. Tanto que é meu tio que assina o prefácio do livro. Ele fala dessa importante contribuição que Smetak deu para a vida dele. E música é o que ele ama. Tanto que ele encaminha a filha dele, que é minha afilhada, Amanda, também para tocar piano. Ela treina muito, é muito aplicada. Então a gente vê que esse veio musical na família continua muito forte ao longo das gerações. E se sua filha ou filho que você vier a ter e disser, mamãe, quero ser que nem o bisavô? Por que não? Vou dar super apoio. Se ele quiser ser, meu Deus... Smetak é um grande gênio, né? Uma mente brilhante. O que é que te daria por satisfeita do impacto do seu livro? O que é que você quer que o seu livro faça? Eu quero que ele chegue às mãos do máximo possível de pessoas que têm interesse em saber quem foi Smetak e também conhecer o trabalho dele. Porque o que a gente conversou logo no iniciozinho da entrevista, a luta de Smetak a vida inteira foi para que reconhecessem o trabalho dele, não por retorno financeiro, mas ele queria que fosse reconhecido, ele queria um espaço na escola de música para fazer os experimentos. Então, eu mostrar essa intenção dele para o maior número de pessoas possível, isso me deixaria super satisfeita. O Tuzé de Abreu que fala muito isso, assim, que o Smetak era meio que militante, né? Ele queria libertação através da música, né? Queria fazer uma coisa... Ele queria que a música mudasse a vida das pessoas. Exatamente. Essa era a intenção dele. Tem um quê de transe mesmo, disso que a gente estava falando, essa coisa dos microtons. É uma coisa que se você, né, fica ali naquela coisa, praticando aqueles sons, dá um... E era a oficina de improvisação, não tinha cronograma. Ele reuniu os alunos, cada um pegava um instrumento, por exemplo, um instrumento de cabaço, outro com PVC, instrumentos criados por ele próprio. E aí vamos fazer aula de improvisação, não tinha roteiro. Um dava um estímulo, o outro respondia com outro estímulo, e aí ia sendo construída a música. E aí a expansão mental acontecia, que era o que ele acreditava. Eu me lembro de uma vez, eu conversei com o Arthur Andrés, que é flautista do Acti. É um grupo instrumental muito conhecido, o pessoal que gosta de música instrumental conhece bastante. É um grupo mineiro que foi fundado pelo Marco Antônio Guimarães. Exatamente. Que foi aluno não oficial. O engraçado é que Smetak tinha vários alunos que não eram oficiais. Que não eram da escola de música. Leite foi aluno não oficial, que hoje é da Orquestra Rompilés. E aí ele falando assim, né, foi Arthur Andrés, né? Eu não tive oportunidade de falar com o Marco. Ele falando assim, o grupo Blue Man Group, que é aquele grupo que todo mundo que vê propaganda da TIM, não é merchandising, gente, mas assim, propaganda da TIM, você viu lá... Eles se apresentam em Las Vegas, aí fazem as turnês. Tocaram aqui com Carlinhos Brown. Exatamente. E o Marco Antônio falava assim, olha, o grupo Blue Man Group é um belo de um plágio, uma bela cópia do trabalho do Acti, que era inspirado no trabalho do Smetak. E a gente olha assim, uma coisa super moderna e tal. E tem aquele apelo público, né, tão grande. Smetak não conseguiu atrair essa massa de adeptos, mas os adeptos que ele atraiu seguiram ele como uma relação de mestre e discípulo, com muito respeito. Essa aí é o Ibitu e os Beija-Flores, é uma das faixas do primeiro de 2 discos do Walter Smetak, e é uma música que leva o nome de um dos filhos, filho caçula do Smetak, porque a gente está falando do Smetak, claro, a gente está aqui no Frequência Baiana, estamos recebendo 2 presenças, inclusive, uma é Marcela Belas, que está lançando um novo disco, Chega de Chorar de Amor, e a outra, e por isso a gente está tocando esse BG aqui, a Jéssica Smetak, que está lançando um livro que revisita a história do avô do Walter Smetak. Jéssica, tem acho que até o Tuzé de Abreu que está cantando essa música, se eu não me engano. O Ibitu. Eu achei até que era a voz do meu avô, sabia? Não, eu acho... Pelo sotaque, timbre. O timbre também grave, eu até pensei.
Zé, se você estiver ouvindo, liga pra cá, tira a dúvida, mas eu acho que é você que está cantando essa música. Bom, enfim, que me lembro que ele falou uma vez sobre o Smetak, dizendo que o Ibitu não era nada mais, nada menos do que uma tentativa do Smetak de fazer uma frase se apoderando do inglês. O to be or not to be, né? Exato. Ele tinha muito essa coisa de brincar com as palavras. Ele, durante todos esses anos que ele passou no Brasil, ele nunca se rendeu totalmente ao português, ele sempre manteve esse sotaque alemão. E assim, eu acredito que esses dois idiomas proporcionaram essa brincadeira. Eu não consigo, assim, recordar alguns trocadilhos, algumas palavras feitas pelo meu avô, mas era uma característica dele, sim. Inclusive para títulos de poesias, títulos de músicas. Agora os filhos do meu avô, meus tios, também brincavam muito com ele, já que ele não entendia muito bem o português. E o que entendia, meus tios conversavam na língua do P, quando queriam falar alguma coisa escondido. Vocês conhecem a língua do P? Você vai colocando o P antes de cada palavra. Sim. E assim, eles queriam falar alguma coisa de brincadeira, escondido. Começavam a falar na língua do P, meu avô não entendia nada. Não era só ele que brincava com as palavras, não. As crianças também com ele. O Ibitu era uma coisa do tipo, nós também somos. Era uma forma muito, enfim... E ao mesmo tempo também um pássaro indígena, amazônico, ele criava assim os significados para as palavras que ele inventava. E você está lançando esse livro sobre ele como parte de uma noite muito especial, né? Exatamente. Vai ser... Primeiro começa com a noite de autógrafos, né? A formalidade que não era bem o que meu avô fazia, ele não era uma pessoa formal, mas como faz parte do procedimento, vai ter esse encontro, esse primeiro momento para distribuir os livros, fazer alguns recados carinhosos para as pessoas que me ajudaram muito também com a pesquisa. E logo em seguida o concerto com a Orquestra Sinfônica da Bahia. Vão ser apresentadas as peças vencedoras do Festival de Composição Walter Smetak. E logo em seguida a OSBA também apresenta outras músicas. E vai ser uma noite... um repertório de Bach, que era um compositor muito querido do Smetak. Exatamente, o preferido, né, de meu avô. Ele sempre se emocionou muito. Ele disse, às vezes ele, mesmo depois de enveredar pela improvisação, quando ele pegava o violoncelo para tocar Bach, ele dizia que ainda se emocionava muito, ainda tocava muito no coração dele, porque veio da essência da infância, né? Ele cresceu nesse ambiente erudito. Falando de lançamento também, fazendo aqui uma outra ponte com também a nossa convidada Marcela Bellas, que vai estar nesse sábado lançando um novo disco, um novo trabalho, trazendo aí para que o público possa apreciar. Nesse sábado, não é, Marcela? Não, sexta-feira. Sexta-feira agora, dia 8, no Vila Velha. Vamos estar lançando Chega de Chorar de Amor, com participação aí de Márcia Casta. E é um momento maravilhoso esse de lançar, né? Você tem um momento de gestar e depois tem um momento de lançar. Uma vez que a gente recebeu aqui quem foi, meu Deus do céu? Felipe Cato. Felipe Cato estava aqui no Frequência Baiana e a gente perguntando assim, né, animado, e aí o disco e tal, ele falou, não, ele lança um disco, eu já não aguento mais, eu quero fazer outra coisa e tal, porque a gente só tem acesso a uma parte do que é o disco, né, que é o lançamento. Então pra gente, que é público, ele nasce do nada. Para quem está fazendo o disco, não, ele já viu uma história, você está planejando, você está tocando, você vai para o estúdio e tal. Quanto tempo você leva, assim, depois que o disco é lançado, ainda tendo esse afeto e executando em shows? Como é que é a sua relação com a sua obra quando você passa limpo? É diferente de Felipe Cato, porque eu costumo gostar das coisas que eu fiz até hoje. Quando ouço Será Caetano Vai Gostar, ou quando ouço o EP, ou quando vejo o primeiro vídeo que eu fiz, eu ainda gosto, mesmo reconhecendo que a coisa é diferente, a cada show é diferente. Então eu lancei agora em BH, o show de BH não vai ser igual ao de Salvador, nunca será igual. Quando você... Eu gravando o próprio disco, botando voz no disco, Nancy, que a gente está falando de Nancy, ela falou, mas Bellas é uma loucura, cada vez que você canta a música, você está cantando de uma forma totalmente diferente, então... Você tem que guardar aquilo ali, porque aquilo ali é um momento. Se você for tentar juntar uma pista minha com outra, você já não vai conseguir, porque eu já mudei a cor da voz, já mudei o timbre, já mudei o sentimento, porque eu acho que é isso. Então nunca vai ser igual, né? Mas o disco a gente tem aquela brincadeira, a gente não termina um disco, a gente desiste do disco. Isso é atribuído, isso que ela falou é atribuído a Da Vinci. Da Vinci dizia assim, um disco não é terminado, ele é abandonado. Uma obra. Ele chegou num lugar que é satisfatório para mim, e que passa ali o que eu quero passar, mas assim, quando você for ver o show daquele disco, o lançamento do disco agora, sexta-feira, você já vai ouvir, você não vai ouvir o disco, você vai ouvir o show do disco.
que já é mais maduro que o disco, porque já gravamos o disco antes de fazer o show de lançamento. Isso é lógico, né? Quanto mais você faz, melhor fica. A gente estava falando aqui nos bastidores, eu tava... Ou diferente. Ou diferente. Se não fica melhor, pelo menos fica diferente. A gente estava falando aqui nos bastidores que eu, pelo menos, quando eu ouço as músicas da Marcela, eu tenho uma impressão assim, eu visualizo, eu não sei como é que é o seu quarto, mas eu visualizo você no quarto tocando suas músicas no violão. Eu fico com a impressão de que as músicas nasceram com o violão do lado, e você disse que não, que elas têm um violão, mas que nascem primeiramente da letra. Como é que foi, por exemplo, no caso da Nancy, que você estava contando que ela fez uma participação aí meio... Não é que nasce... inusitada. Como foi isso? O violão, ele está no colo, e a música nasce em prol da letra, no sentido que, para mim, o que faz a composição nascer é o mote, né? O que eu vou falar nessa música, porque eu faço canção, eu faço música com letra, então a letra é o ponto da música, né? Você vai fazer uma música instrumental, você pega um violão e trabalha aquela coisa, a melodia, a coisa. Quando você tem a palavra, e no caso, para mim, eu sou altamente presa a ela, geralmente é o mote, é sobre o que eu quero falar. Você tem uma música como o Bar de Bira, né? Você cria uma situação ali. É uma mulher que sentou numa mesa de bar com aquele problema na cabeça, com o juízo apertado, né? E toma uma decisão, sabe? E ela diz, amor que não presta, no fim da festa, é lixo no cesto. E aí a música vai nascendo dessa situação. E aí você vai, quero dizer que já não nego. Aí você já tem melodia, e o violão, ele acompanha esse sentimento. Porque a letra é o sentimento da música. Para mim, eu sou totalmente presa a isso, a essa canção, a esse sentimento, a essa coisa da palavra, do que ela está dizendo. A música, para mim, é isso, quando eu faço e quando eu ouço. Então, o pessoal que vai fazer a operação de áudio do show de Marcela Bellas, por favor, tenha cuidado aí com o microfone da moça. A gente tem que ouvir o que ela está cantando. É canção. Não, sempre tem cuidado. Né? Vamos tomar cuidado. Tá sempre bem cuidado. A gente recebeu aqui no Frequência Baiana a Marcela Bellas, ela que está lançando nessa sexta-feira no Vila Velha. Que horas? 8 horas. 8 da noite. O Chega de Chorar, por que é esse nome? Engraçado, os seus discos têm um nome mais engraçado do que o outro, né? Tipo, o Chega de Chorar de Amor. Eu fiquei até pensando se era a resposta zen surfista ou Chega de Saudade, não é? De alguma forma, a música faz uma menção ao Chega de Saudade e ao Acabou Chorar, né? Você diz Acabou Chorar, repare, acabou. É um pouco disso e é isso. É Chega de Saudade a 2, Chega de Chorar de Amor e Acabou Chorar, porque o amor é para isso, é para deixar a gente bem, é para fazer bem, é para curtir essa felicidade. E mesmo com toda a tristeza que também o amor traz, assim como tudo na vida, faz parte do amor. Então chega de chorar de amor, vamos comemorar o amor. Eu acho que depois dessa a gente tem que encerrar. Depois dessa foi muito bonito, foi um final muito bonito da entrevista. Pronto. Marcela Bellas, obrigado pela participação no Frequência. Que agradeço. Sucesso no lançamento do disco no Vila Velha na sexta-feira. Sexta-feira, não sabe. E Jéssica Esmetac, muito obrigado pela participação aqui. Sucesso no lançamento do livro dedicado ao seu avô, essa figura que foi singular na história da música, que vem como parte da vanguarda baiana que a gente teve aqui com o senhor Edgar Santos. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Eu agradeço, foi um prazer. Quinta-feira, 6h30, lá no TCA, espero vocês. Com direito a concerto, inclusive. A concerto, exatamente.